dia, boa tarde, boa noite. Não importa porque eu não sei que hora você vai assistir essa aula, mas é importante a gente saber que hoje a gente vai falar sobre genética. E o assunto de hoje, ou a nossa doutrinação do dia, será os sistemas sanguíneos do tipo RH e MN. Bom, a gente está acostumado a falar sobre sangue, falando sobre sangue B, sangue tipo AB, sangue tipo O, né? E ele sempre vem associado a um positivo e negativo, né? Então a gente sempre fala sangue A positivo, B negativo, AB positivo, enfim. Esse positivo e negativo está relacionado com o sistema sanguíneo que a gente chama de RH. Bem, então a gente vai falar hoje sobre o sistema RH de sangue. Esse RH, ele vem da palavra rhesus, que é referente ao gênero de um macaco, né, no qual esse tipo de sistema sanguíneo foi descoberto pela primeira vez. Macaquinho do gênero rhesus, onde essa pesquisa foi feita pela primeira vez, e aí ficou o RH como a sigla para identificar esse sistema. Geneticamente, o sistema RH é mais simples do que o sistema ABO. Lá no ABO a gente tem 3 alelos, no caso de alelos múltiplos, o Izão A, o Izão B e o Izinho, né? Aqui no sistema RH nós temos só 2 alelos, o alelo Rzão e o alelo Rzinho. E como a gente está usando letra maiúscula e letra minúscula, vocês já perceberam que esse aqui é um caso de dominância completa. Então a gente tem os seguintes genótipos e fenótipos possíveis. Rzão Rzão, homozigoto dominante. Heterozigoto, Rzão Rzinho ou Rzinho Rzinho. São só esses genótipos possíveis e esses genótipos vão produzir os seguintes fenótipos. O Rzão Rzão vai produzir o sangue do tipo RH positivo. Como há uma dominância completa, então, se tem um Rzão, esse Rzinho fica inativo e vai prevalecer a característica do Rzão. Então, esse aqui também vai ser RH positivo. E aqui, no homozigoto recessivo, a gente tem o sangue do tipo RH negativo. Geneticamente, é isso que a gente tem no sistema RH. É muito, extremamente simples isso. Na hora de fazer o cruzamento, a gente tem, por exemplo, se a gente cruzar 2 indivíduos heterozigotos. Desse cruzamento, então, a gente tem os seguintes resultados possíveis, como a gente está acostumado a fazer por viga, com cor do olho, é sempre a mesma coisa, né? Cruza o primeiro alelo com o primeiro, gerando o indivíduo Rzão Rzão. Esse primeiro aqui com esse, né? Os gametas aqui vão gerar um indivíduo Rzão Rzinho. Esse aqui com esse vai gerar outro indivíduo Rzão Rzinho. E esse último possibilidade de cruzamento aqui gera o Rzinho Rzinho. Então eu posso afirmar que no cruzamento entre um indivíduo que tem sangue RH positivo heterozigoto com outro indivíduo RH positivo heterozigoto, você vai ter a possibilidade de ter 3 indivíduos com sangue RH positivo para um indivíduo com sangue RH negativo na proporção fenotípica prevista pela lei de Mendel, pela primeira lei de Mendel, 3 para 1, tudo bem? Isso proporção fenotípica, a gente já falou sobre isso, porque leva em conta o fenótipo, né? Sangue RH positivo, sangue RH negativo. Se a gente for falar de proporção genotípica, aí muda porque esse aqui é diferente desse, não entra no mesmo conjunto, né? Então a gente vai ter um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. Essa é a proporção genotípica. Vamos parar de fazer barulho aí? Filma esse aluno. Eu vou mandar você para a coordenação. Então, voltando para a aula, a gente tem aqui as proporções que a gente encontra no cruzamento de um heterozigoto
Ou seja, o que eu quis mostrar aqui é que geneticamente a forma de fazer o cruzamento não muda nada com base naquilo que a gente já tinha feito das ervilhas, na primeira lei de Mendel, né, ou com outros genes aí com dominância completa e aderia simples. É muito simples o sistema RH nesse sentido aí, beleza? Bom, então agora que a gente já viu a parte genética do sistema RH, a gente vai ver então a parte como ele funciona na questão das células, né? Como isso na prática funciona no organismo, assim como a gente viu lá no sistema ABO. Tá? Vamos ver então aqui, ó. Ele é muito parecido, né? Aparentemente no começo ele parece bastante o sistema ABO, mas tem algumas diferenças que são importantes da gente frisar bem aí. Então vamos lá, primeiro, pegando um indivíduo que seja RH positivo, que vai ter o genótipo Rzão, ou o genótipo Rzinho. Qualquer um desses vai gerar um indivíduo RH positivo. O RH positivo, então, a hemácia desse indivíduo, né, a célula sanguínea desse indivíduo, ela vai ter lá na sua hemácia um fator na membrana da hemácia. Assim como a gente tinha lá no sistema ABO, né, o aglutinogênio A ou o aglutinogênio B, aqui a gente tem esse antígeno aqui que a gente vai chamar de fator RH. Tudo bem? O fator RH, então, está presente na membrana da hemácia dos indivíduos que são RH positivo, beleza? Sendo RH positivo, tendo um fator RH, obviamente, pelo que a gente já viu lá no sistema ABO, aqui não vai ter nenhum tipo de anticorpo, não vai ter nenhuma aglutinina capaz de atacar esse fator, né? Porque ia prejudicar o indivíduo e ia levar ele à morte. Então, quem tem o fator RH positivo, tem o fator RH aqui na membrana da hemácia e não tem nenhum tipo de anticorpo para esse fator no plasma, né? Porque senão seria um tipo de suicídio fisiológico aí, tá? E agora vamos ver quem é o RH negativo. Nesse caso, o genótipo desse indivíduo tem que ser Rzinho. Bem? Aí, para esse caso aqui, a gente tem o quê? Uma hemácia, e nessa hemácia está ausente o fator RH. Esse fator RH não se apresenta na hemácia dos indivíduos que têm RH negativo. E se você lembra agora lá do sistema ABO, automaticamente você vai dizer, então aqui, como não tem o fator RH, você vai ter o anti-RH, né? Uma glutinina que combate esse fator no plasma sanguíneo. Quase certo. Porém, aqui a grande diferença do sistema RH é que isso não é automático. O indivíduo que não tem o fator RH na hemácia, ele já não nasce com esse anti-RH, mas ele pode ter. E quando ele vai ter? Esse indivíduo só vai começar a ter o anti-RH no plasma, que vai atacar, né, o fator RH, se um dia ele for sensibilizado pelo sangue RH positivo, ou seja, por uma hemácia que tenha o fator RH. Se um dia ele entrar em contato com esse tipo de sangue, então, aí ele começa a produzir o anti-RH. Antes desse contato, ele não produz. Tá? Então, algumas considerações são importantes da gente fazer aqui. Por exemplo, uma pessoa que é RH negativo, então, que não tem aqui o fator RH, se ela ainda não produz o anti-RH, se isso aqui ainda não foi produzido porque ela não foi sensibilizada, ela pode, por uma vez, receber uma transfusão de sangue de uma pessoa que tem o sangue RH positivo. Né? Uma vez que ela não tenha o anti-RH. Se não tiver o anti-RH, então, você pode, lá, se ela for preciso que essa pessoa receba uma transfusão de sangue, e lá no momento não tem nenhum sangue que seja RH negativo, então, se você viu lá que ela não tem ainda essa substância, esse anti-RH, pode ser feita essa transfusão aqui. Tá? Quando esse sangue entrar no organismo dessa pessoa, automaticamente o organismo vai reconhecer o fator RH e aí vai começar a produzir, né, vai começar a sintetizar o anti-RH. Uma vez que ela produziu isso, se ela entrou em contato e começou a produzir, se houver necessidade de uma outra transfusão, ela não pode mais ser feita de um sangue RH positivo para cá.
Porque agora essa pessoa já produz o anti-RH. E se você colocar aqui o sangue RH positivo, esse anti-RH vai atacar o fator RH da hemácia, né, como a gente viu lá no sistema ABO, e vai poder levar essa pessoa à morte, provavelmente. Então, essa transfusão do positivo para o negativo só pode ser feita uma vez. A transfusão ao contrário pode ser feita livremente, né? Porque esse sangue, como ele não tem aglutinogênio nenhum, ele pode vir para cá, até porque esse aqui também não tem aglutinina, né? Então, o sangue RH negativo pode passar para RH positivo tranquilamente, livremente, a qualquer momento, mas o contrário só pode fazer no caso desse indivíduo não produzir o anti-RH. Se ele já estiver produzindo isso e a transfusão for feita, esse indivíduo provavelmente vai morrer. Então, não pode ser feita aí. Isso aqui nos leva a uma questão importante. Isso aqui nos leva a uma questão importante, muito cobrada, muito vista aí nos vestibulares, por exemplo, que é uma doença conhecida como eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal, é uma palavra legal até para quem gosta de jogar forca, né? Às vezes não sabe escrever, escreve isso aqui que ninguém vai acertar nunca na vida, né? Eritroblastose fetal. Essa doença também, né, pode ser que você veja ela com outro nome, uma sigla assim, ó. DHRN. Geralmente vem assim nas questões, as pessoas preferem usar esse termo aqui. DHRN significa doença hemolítica do recém-nascido. Tá? É a mesma coisa da eritroblastose fetal, né? Também é chamado de doença hemolítica do recém-nascido. O que acontece então no DHRN ou na eritroblastose fetal? Esse caso vai acontecer quando a gente tiver a seguinte situação. Então vamos lá, para entender essa questão dessa doença aí, né? O que ela acontece nesses casos? Acontece quando tiver uma mulher, lembra lá da questão do heredograma, né? A mulher representada por um círculo, e ela for ter um filho com um cara aqui, e aí essa mulher, deixa eu pegar aqui um outro giz, ela tem o tipo sanguíneo RH negativo. E esse cara aqui é RH positivo. Vamos dizer aqui, então, se ela é RH negativa, automaticamente a gente sabe que o genótipo dela é Rzinho, RH negativo. Esse aqui ele pode ser Rzão alguma coisa, pode ser Rzão ou Rzinho. Para facilitar o exemplo, eu vou dizer, eu vou supor aqui que ele seja um cara Rzão. E aí, nesse caso, se eles forem ter um filho aqui, ó, vou colocar já assim para fazer o próximo depois aqui. Vamos dizer que eles vão ter uma menina. Essa menina, ela vai ter o tipo sanguíneo RH positivo, né? Porque a mãe é Rzinho, o pai é Rzão. Aqui tem que ter vindo um Rzão do pai e um Rzinho da mãe. Então o genótipo dela tem que ser Rzinho. Ou seja, o tipo sanguíneo dela é RH positivo. Aqui começa um problema, né? Por quê? Esse sangue dessa criança, quando ela estiver sendo gestada aqui pela mãe, o sangue da criança vai entrar em contato com o sangue da mãe. Supondo que a mãe nunca tenha entrado em contato com o RH positivo, aqui ela vai entrar em contato pela primeira vez, né? O sangue da criança então vai sensibilizar o sangue da mãe e aí ela vai começar, essa mãe vai começar a produzir anti-RH. Esse processo é bem lento, então a primeira filha aqui não vai ter problema nenhum, né? Ela vai terminar a gestação, né? A mãe vai ter o bebezinho aí e ela vai sair sem problema. Porém, a partir daí a mãe já produz o anti-RH. Se o casal feliz da vida resolver que vai ter um outro bebê, uma outra criança, vou botar uma menina aqui, um casal, né? Automaticamente como que vai ser o tipo sanguíneo desse menino? Mesma coisa, né? Vai vir um Rzinho da mãe e um Rzinho do pai. Então ele vai ter o genótipo Rzão,
Rzão, Rzinho. E o tipo sanguíneo vai ser, mais uma vez, RH positivo. Só que agora tem um problema grave. Por quê? Porque agora a mãe já tinha sido sensibilizada. Ela já tinha sido sensibilizada na primeira gestação. Quando esse menino começar a produzir, então, as suas células sanguíneas, o anti-RH do sangue da mãe vai entrar em contato com esse sangue aqui e vai começar a atacar as hemácias dessa criança, gerando uma série de problemas aí, como anemia, malformação, pode gerar malformação, a criança pode nascer com deficiência ou até pode morrer antes ou até depois do parto, né, por conta dessa doença da eritroblastose fetal. Essa doença então vai acontecer em que situação, gente? Só para deixar bem claro. Quando a mãe for RH negativa e a criança RH positiva, desde que a mãe já tenha sido sensibilizada. Ela pode ser sensibilizada no primeiro parto e aí no segundo pode ter um problema, ou ela podia ter sido sensibilizada antes, por exemplo, como a gente viu, na transfusão de sangue. Se ela sofreu uma transfusão de sangue há muito tempo atrás, ela já foi sensibilizada e aí no primeiro parto já poderia ter problema. Ah, mas então, né, se eu for uma mulher aí, eu quero casar com o meu namorado, eu tenho que saber se ele é RH positivo, se eu for RH negativo, né, se ele for RH positivo, eu vou terminar o relacionamento com ele hoje. Calma, não precisa chegar a esse extremo, né? Isso aqui agora a gente consegue lidar com isso mais tranquilamente. Há algum tempo atrás, antes da gente conhecer isso aqui, a doença hemolítica do recém-nascido era muito comum, né? Levava muitas crianças à morte. Mas agora, sabendo disso, os médicos eles vão fazer naquele famoso exame pré-natal, eles vão fazer o acompanhamento e vão fazendo algumas perguntas para essa mãe. Por exemplo, se eles virem que a mãe, ela no caso do RH do sangue dela, é RH positivo, isso aqui jamais vai acontecer, porque eu já disse, ela só acontece essa doença se a mãe for RH negativo e o bebê é RH positivo. Então, se ela viu que a mãe é RH positivo, esquece, a eritroblastose fetal não vai acontecer. Então já abandona essa ideia. Se o médico perceber então que a mãe tem RH negativo, aí ele vai ter que investigar mais. Ele vai tentar saber, vai querer saber qual que é o sangue, o tipo de sangue do pai. Se o pai for, né, mais uma vez, se o pai, por exemplo, for RH negativo também, então todas as crianças desse casal, o pai vai ser Rzinho, né? Todas as crianças desse casal seriam RH negativo, também não teria problema com a eritroblastose fetal. Porém, se ele viu que a mãe tem RH negativo e o pai da criança tem RH positivo, aí o médico vai ter que intervir, porque existe uma chance dessa criança ser RH positivo e uma chance dessa mãe ser sensibilizada se ainda não foi. Ele tem como saber também, né? E aí, nesse sentido, é relativamente simples, né? Quando estiver lá próximo do final da gestação, o médico vai injetar nessa mãe um soro que contém anti-RH. O próprio médico vai injetar o anti-RH no finalzinho da gestação, porque não vai prejudicar o bebê. E quando o sangue do bebê começar a querer sensibilizar o sangue da mãe, já vai ter anti-RH lá. Então, o organismo da mãe não vai precisar se preocupar em fazer anti-RH, porque ele já está circulando no sangue. E aí, uma vez que ele já está circulando no sangue, a mãe não produz e não é sensibilizada. Para a próxima gestação, ela continua não tendo anti-RH. Mas toda vez que ela for ter uma criança, vai ter que ser feito esse processo para garantir que ela não seja sensibilizada para uma próxima gestação, não ter problemas. Beleza? Então, isso aqui é uma questão importante quando a gente está falando do sistema RH. Vocês têm que saber aí, ok? Agora, para continuar, a gente vai falar do sistema MN, que é bem mais simples que esse ainda, mas é importante porque às vezes as coisas mais simples a gente deixa para lá e elas pegam a gente no vestibular, beleza? Bom, então, continuando aí com a nossa aula de genéticas, agora a gente vai falar sobre o sistema MN, né? O sistema sanguíneo MN, que muito pouca gente já ouviu falar, né? Geralmente, quando a gente pensa em sangue, a gente pensa em AB, ó,
e RH, porque todo mundo fala, qual o seu tipo sanguíneo? Meu tipo é O negativo, né, ou B positivo, né? Sempre tem esses dois aí, o ABO, né, e o RH, que é o positivo e negativo. Mas o MN é muito pouco falado, eu já vou falar por quê. Né? Mas ele é muito simples, né? Para questões de genética, ele é utilizado e ele é muito simplesinho. O sistema MN também tem alelia simples, então você tem dois tipos de alelos, o alelo M e o alelo N. Como é que dá aula com esse tipo de aluno na nossa sala? Não dá, gente. O que é isso? Voltando aqui, então. Tá o cameraman aí, começar. Vai, vamos. Pronto? Então, o alelo M e o alelo N aqui, né? Se ele tem só dois alelos, é um caso de alelia simples, beleza? Alelia simples, só dois alelos, não é alelos múltiplos, né? E, como vocês já viram, né, os dois são letras diferentes e não tem maiúsculo e minúsculo, então não é um caso de dominância completa. O caso aqui é de codominância. Se é um caso de alelia simples com codominância, a gente tem então os seguintes genótipos e fenótipos. Olha lá, genótipos possíveis aqui são MM, homozigoto para M, para o alelo M, né? NN, homozigoto para N, ou MN, heterozigoto, certo? E aí esses genótipos, eles vão gerar os seguintes fenótipos possíveis. O tipo MM, né, o genótipo MM vai gerar o sangue do tipo M. O genótipo NN vai gerar o sangue do tipo N. E o heterozigoto MN gera o sangue do tipo MN, porque é uma codominância, então expressa a característica dos dois isoladamente. É só isso. Tá? E aí, na hora de fazer cruzamento, por exemplo, se eu cruzar lá um indivíduo que tem sangue tipo MN com outro indivíduo que tem sangue tipo MN, aí tem lá, mais uma vez, a proporção ao cruzamento mendeliano. MN, MN, MN e NN, né? Aqui, como é um caso de codominância, não tem proporção 3 para 1, a gente vai ter 1 para 2 para 1, um tipo M para 2 tipo MN para 1 tipo N, beleza? Por que que isso aqui a gente geralmente não sabe, então? Ninguém sabe, por exemplo, se o seu tipo sanguíneo é do tipo M, do tipo N, pelo menos eu não sei, talvez vocês saibam, mas a maioria das pessoas que eu conheço não sabe disso. Porque esse sistema sanguíneo, né, apesar de ele ser muito parecido com os outros que a gente estuda ali, o ABO, o RH, ele não influencia na hora de transfusão de sangue. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tiver o sangue tipo M, ela pode doar sem problema para alguém que tem o sangue tipo N, ou o contrário. Né? Não vai fazer uma influência, por isso que a gente não dá tanta atenção para esse sistema na prática, né, do dia a dia aí, na hora de fazer transfusões de sangue, por exemplo. A gente não se preocupa tanto. Beleza? Valeu então, gente. Até a próxima aí. Falou!